Fala, Conjovianos! Como vocês estão? Só de boa. Estamos indo para o nosso terceiro vídeo da série de estudos sobre Filipenses. Para quem assistiu o primeiro, para quem assistiu o episódio 2 e irá assistir o 3 agora está assistindo conosco, o nosso muito obrigado por vocês estarem assistindo. E desde já deixe seu like aqui embaixo, que vocês já sabem, porque assistem outros vídeos no YouTube e assistem o nosso também. Quando você não clica no like, o YouTube não entende que você quer continuar assistindo. E como nós acreditamos que vocês querem continuar assistindo, deixe seu like no vídeo, se inscreva no canal e comente aqui embaixo o que você está achando, se você está gostando dos estudos e possíveis futuros livros que vocês também queiram aprender sobre. Então acompanhe-nos nas redes sociais se você quer ser de fato alimentado, principalmente nesta quarentena. Pense que as diversas casas que estão assistindo aos nossos vídeos e a outros vídeos acompanhando lives de pastores são pequenas igrejas onde o evangelho tem seguido. Então compartilhe esse vídeo com pessoas, porque com certeza irá abençoá-las, irá agregar para elas positivamente para a glória de Deus. Amém. Beleza? Sem mais delongas, vamos partir diretamente para a parte interpretativa do nosso estudo, já do capítulo 2 de Filipenses. Para não tomar muito tempo, para não ficar também muito cansativo, beleza? Sim. Espero que vocês já tenham feito a leitura em casa, né? Que vocês tenham feito as marcações, buscado as palavras que vocês não entendem, buscado referências cruzadas, né? Pra gente ter comentários bíblicos. Pra gente ter uma compreensão melhor sobre o texto, né? Porque aqui, como a gente já falou, é só um resumo, é só uma pincelada, porque é um texto grande que dá pra gente extrair muitas informações, né? Muitos aprendizados. Bom, na semana passada a gente estudou o capítulo 1 de Filipenses e nós vimos Paulo falando à igreja de Filipos, né, com muito carinho, uma igreja que ele tinha muita amizade, e a gente percebia também que a ênfase do capítulo é falar sobre Cristo, né, principalmente quando ele cita lá, para mim o viver é Cristo, ele tem que ser sempre o centro das nossas vidas, né, e aí agora a gente vai entrar no capítulo 2 e a gente vê que além de Cristo ser prioridade na nossa vida, quem vem em segundo lugar? Nós? De jeito nenhum. E quem vem em segundo lugar é o nosso próximo, né? E aí a gente vai entender com o passar que a gente foi discorrendo aqui em cada versículo. Interessante a gente analisar que essa carta, né, já nos ensina muito com relação a isso. Porque se vocês lembrarem, Jesus falou, os 2 maiores mandamentos, o primeiro deles é amarás o seu Deus como de todo o teu coração, e o segundo é amarás o teu próximo como a ti mesmo. E isso é a exemplificação em forma de texto, em forma de carta, do que nos foi proposto pelo próprio Cristo. Então Paulo também já nos está ensinando com relação a isso. E a gente já vê ali no verso 1, que diz: se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão. Aqui ele já ensina bastante coisa, e aqui ele coloca um si como se fosse condição, mas Paulo está afirmando: estando em Cristo, nós temos motivação, exortação de amor, comunhão no Espírito, profunda afeição e compaixão. E aqui é muito interessante, porque ele traz 4 pilares, ele desenha 4 pilares fundamentais para a comunhão dentro da igreja, comunhão de Cristo, que são eles: a motivação, o primeiro deles, que tem um significado de encorajamento por parte do próprio Cristo, ou seja, a nossa motivação, o que nos encoraja para continuarmos a caminhada cristã, é o próprio Mestre, é o próprio Jesus, né? Quando nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, né? Quando nós recebemos o Santo Espírito que habita em nós, a Bíblia diz isso, nós já temos a motivação conosco, né? Que é o próprio Cristo nos encorajando, a esperança que nós temos em Cristo Jesus de uma vida eterna que é inimaginável, né? Uma coisa maravilhosa que não desceu ao coração do homem, é isso que a Bíblia diz. Então a nossa motivação é o próprio Cristo, né? Então se nós estamos unidos todos em Cristo Jesus, não faz sentido nós não termos união, né? Como é o foco central da carta de Filipenses, não faz sentido a gente ter união ou não termos união com o nosso irmão em Cristo, se estamos todos interligados. A nossa motivação em comum é o próprio Cristo, a servir a Deus. Porque, então não faz sentido. Inclusive, a gente tem como referência cruzada, né, o livro de 1 João, porque ele fala sobre isso, né? Como que nós podemos amar a Deus, a quem não vemos, e não amar o nosso irmão a quem vemos, né? Não faz sentido.
Então, é isso que Paulo tá falando aqui. Nós temos que buscar a unidade, né? Não é uma condição, eu posso gostar do irmão A, mas não posso, mas tudo bem não gostar do irmão B, né? Faz parte. Não, Cristo morreu por todos nós, em nós habita o mesmo Espírito, né? Então, nós temos que viver em unidade, é nosso dever. E aí, dando sequência então nos pilares, o segundo pilar que Paulo cita é exortação de amor, né? Seria o amor de Deus por nós, a maior demonstração de amor que nós conhecemos é o próprio amor de Deus para conosco, quando nós éramos pecadores e merecedores de tamanha graça, e Jesus, ele por obediência a Deus e por amor a nós, ele se dá a morrer, e tem uma grande diferença, leve e grande, porque como dizem, né, as pessoas falam, Jesus foi morto, na verdade ele não foi morto, ele se deixou morrer, que tem uma grande diferença. Qual é essa grande diferença? Se ele não quisesse, ninguém teria feito isso. Mas ele se deixou morrer. Então, até uma referência de 1 João 3,16, né, que fala sobre essa questão do amor de Deus. O amor de Deus, ele nos capacita a amar outras pessoas. O amor de Deus, ele é tão grande, tão complexo por nós, de forma que nós não conseguimos entender as razões pelas quais Deus nos ama. Ele nos confronta a ponto de nós amarmos outra pessoa. Então, lá em cima, se a gente pegar que Paulo nos ensinou que a motivação nós já temos, que é Jesus Cristo, que não é só a nossa motivação, mas o nosso maior exemplo também de amor, não tem como a gente deixar de amar um irmão em Cristo, ou deixar de amar o nosso próximo, o nosso semelhante, deixando de cumprir a vontade de Deus. Então, se de fato estamos em Deus, se de fato estamos com Cristo, se de fato Ele é a nossa motivação e o nosso maior exemplo de amor, não tem como a gente deixar de amar o nosso próximo, colocando as nossas prioridades como se fossem prioridades sobre outras pessoas. Terceiro pilar que ele coloca é comunhão no Espírito. É o elo que nos liga, todos nós. Nós somos literalmente um corpo. E aí eu acho muito interessante o exemplo da batata. Qual que é o exemplo da batata? Se você arrancar um pé de batata, você vai ver que na raiz tem várias batatinhas num mesmo pé. É basicamente nós. É muito interessante que ali você não vê uma batatona, você vê um pé com várias batatinhas, que são colhidas, que são postas no mesmo saco, e aí elas estão super juntinhas ali, né, amarradinhas no saquinho, mas não são ainda um. Então eles são distribuídos vários sacos nos mercados, então as pessoas compram aquele saco de batata, né, vai preparar a batata, descasca a batata, lava a batata, deixa tudo num prato, num potinho, mas ainda não são são algumas batatinhas descascadas e cortadas. No momento em que você cozinha as batatas, coloca no prato e amassa as batatas, elas viram um purê de batata, elas viram uma coisa só. Basicamente é isso que Paulo quer nos ensinar aqui. Nós somos pessoas diferentes, com bagagens diferentes, com vidas diferentes, histórias de vidas diferentes, porém que somos interligados por Jesus. Então quando nós somos, entre aspas, amassados ali como fosse o purê de batata, nós nos tornamos juntos, todos juntos, por Cristo Jesus. Isso significa que nós somos um corpo literalmente orgânico, não é um conceito, não é um achismo, mas a Bíblia diz que nós somos um corpo e Cristo é o cabeça. Nós somos interligados por Cristo a partir do momento que o Espírito Santo habita em nós. Não tem como a gente viver odiando o nosso irmão ou não tendo comunhão com o nosso irmão se nós fazemos parte do mesmo corpo. E isso nos leva a pensar mais pra frente. Se eu não consigo conviver com meu irmão aqui nesta terra, o que eu vou fazer no céu, onde lá seremos eternamente juntos, né? Reflita sobre isso. Porque não vai ter céu separado, né? Vai ser um só. Exatamente. A gente tem que se tolerar. Quarto ponto, profunda afeição e compaixão. O afeto, no caso da afeição, né? O afeto, ele tem a ver com as suas emoções mais profundas e mais íntimas, quando você tem afeição a alguém, né? Quando você gosta muito de uma pessoa, quando você admira uma pessoa, é uma coisa íntima, é sua, né? Então Paulo diz basicamente, ele faz um comparativo de afeição e compaixão. Afinal de contas, as duas têm que andar juntinhas ali, ó, sabe, né? Do lado da outra, porque a afeição, você se compadece da pessoa no seu íntimo, você tem o amor pela pessoa no seu íntimo, mas com a compaixão, você demonstra isso em ações. É basicamente essa a ligeira diferença. Você amar a pessoa não só de palavra, mas você demonstrar essas ações através das vossas ajudas
com quem precisa. Então, basicamente, Paulo diz pra gente, justamente isso, né? Não ame só de palavra, mas tem atitudes que comprovam esse amor que você sente pelas pessoas. Primeiro vem o sentimento, né, a afeição, e depois vem a compaixão, que é você sentir a dor da pessoa e você não se conformar com a situação que ela tá vivendo. Você quer fazer alguma coisa para ajudá-la, né? E aí ele parte então, né, lá pro versículo 2. Aliás, 2 e 3 me chamam bastante atenção, quando ele diz: completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Lembrando que Paulo aqui escreve isso preso, e mais uma vez, como a gente falou no capítulo 1, a gente volta a falar no 2, que a preocupação de Paulo não era que Deus o libertasse, que Deus o soltasse, mas que as pessoas continuassem vivendo Cristo. Isso é uma coisa que nos ensina muito, porque para a gente chegar nesse tipo de compreensão da palavra de Deus, nesse tipo de atitude frente à palavra de Deus, a gente tem que estar muito assim convicto daquilo que a gente está fazendo e tem que conhecer muito bem a Deus. Se a gente não conhecer a Deus, a gente não consegue encarar as situações dessa forma. Então ele fala: completem a minha alegria, né? Vocês já me dão muita alegria, a igreja de vocês é uma bênção na minha vida, mas completem essa alegria fazendo isso, vão no mesmo sentido. Lembra o exemplo do barco que a gente deu na aula passada? É basicamente isso, remem na mesma direção, lá como é fazer uns barcos, indo no mesmo sentido, em sincronia, né? Todos somos salvos, todos somos interligados pelo Espírito Santo de Deus. Em Cristo, todos recebemos o mesmo amor, então não tem por que a gente se achar melhor uns melhores que os outros e vice-versa, mas tem o mesmo pensamento. E é engraçado que quando ele fala isso, né, muito provavelmente a igreja deve estar correndo esse tipo de risco, né, de estar passando por o risco de ser invadido por espíritos de facção, né, espíritos de divisão. E são coisas muito atuais, coisas que a gente vê dentro da igreja, né? A gente sabe que a igreja, ela tem que ser uma só, a gente tem que viver em unidade. Mas quantos grupinhos a gente vê dentro da igreja, né? Lá em Coríntios mesmo, na igreja de Corintos, a gente vê que já existia esse espírito de facção. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, né? Sou de Cefas. Eu sou de Cefas, porque as pessoas, elas não estavam vivendo motivadas para fazer a vontade de Deus, elas estavam pensando nelas, né? Pensando em pessoas. E a gente sabe que o nosso olhar ele tem que estar sempre voltado para Jesus Cristo, né? Não é, eu sou do grupo da Maiara, eu sou do grupo do Guilherme, eu sou do grupo da Conjob, eu sou do grupo B. Não, é um só espírito, né? Então é isso que a gente sempre tem que lembrar. Importante, ainda bem que a Mayara tocou no assunto. Apoiem a Conjob também, pessoal, porque a gente não tem o foco, a Conjob não tem o foco de trazer pessoas para que elas deixem as igrejas e foquem só na Conjob. O foco da Conjob, na verdade, é ser bênção na vida das pessoas quando as pessoas são... Os jovens, na verdade, são reavivados, ou seja, tem programações para eles, para que eles voltem para suas igrejas e continuem mais ativos, ou sejam mais ativos do que antes. Então, compartilhe os vídeos, né, para bênção das pessoas, para abençoar vidas. Esse é o foco da Conjob. Nós queremos ser bênção na vida das pessoas. Então ele continua dizendo aqui pra gente, né, completem minha alegria, tendo o mesmo amor, modo de pensar, um só espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Então, basicamente, confirmo o que a Mayara tinha dito agora há pouco, com relação a isso, né? Não é só você amar de palavra, mas você de fato demonstrar isso. E se Paulo estava tocando nesse assunto de forma tão incisiva, né, dando inclusive exemplos de como as pessoas poderiam fazer isso na época, com certeza a igreja estava passando por alguns desses problemas. E hoje em dia a gente vê muito disso também nas igrejas, e é algo que a gente pode trazer para os nossos dias, atitudes práticas de como a gente pode quebrar esse tipo de comportamento. E aí é que é interessante, né, que é uma coisa do perfil de Paulo, né? Paulo, ele traz a doutrina, né, ele traz, quero que vocês têm que fazer isso, né? Ele traz o comando, como a gente já viu na observação, mas ele dá o exemplo, né? Tipo, não é uma coisa que é impossível de nós fazermos. Ele dá um modelo. E aí o modelo aqui, o nosso modelo, né? Nosso maior modelo é Cristo. Quando ele cita no versículo 5. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. E aí ele descreve, né, aquilo que Cristo Jesus fez. Que, embora sendo Deus, ele não considerou ser igual a Deus. Ele não considerou
que o ser igual a Deus era algo a que devia se apegar. Mas ao contrário disso, né, ele se esvaziou. E é interessante aqui, ele começa a citar comportamentos práticos de Cristo mesmo, como sendo o nosso modelo. Porém, o verso 5 especificamente é um dos versículos mais importantes da Bíblia, se a gente pode dizer assim, porque ele cita para nós olharmos para Cristo, que a nossa atitude seja igual a de Jesus. Então, muitas vezes a gente esquece disso, principalmente se você cresceu na igreja, como é o meu caso. Mayara também cresceu, se converteu nova. Mas a gente muitas vezes acaba ouvindo bastante coisa e muitas vezes a gente esquece que o nosso modelo é e tem que ser Jesus. De forma prática, inclusive, nas nossas ações, no nosso dia a dia. E aí vem aquela velha pergunta que a gente sempre ouve, em seus passos o que faria Jesus? Sempre se pergunte isso. E a gente vê aqui que, embora, né, ele sendo Deus, ele não considerou ser igual a Deus, mas ele abriu mão de tudo isso, né, de toda a sua majestade, e ele se esvaziou, né, ele veio a esse mundo, a gente sabe tudo o que aconteceu. Ele veio a esse mundo da forma mais humilde possível, né, desde o seu nascimento até o seu crescimento, né, numa família simples, na família de um carpinteiro, e passou por diversas dificuldades e sofreu, né? Ele concretizou tudo isso a partir do momento que ele morreu na cruz pelos nossos pecados, né? E a morte de cruz era uma das mortes na época mais humilhantes de todas, né? É quando a pessoa cometeu o pior dos delitos, né? Que a pessoa teria uma morte dessa, seria condenada a uma morte dessa, né? E ele mesmo sendo santo, mesmo não tendo pecado, né? Ele morreu na cruz, né? O justo pelos injustos, né? Ele sofreu por tudo isso mesmo sendo Deus. Por quê? Porque ele colocou o outro, né? Colocou o próximo, né? À frente dele. E vale ressaltar o seguinte: Jesus ele não veio apenas para morrer pelos nossos pecados, mas principalmente para ser o nosso modelo, para ser o nosso exemplo. É por isso que Paulo bate nessa tecla tantas vezes, né? Como é que a gente pode, então, colocar o outro à frente de nós mesmos? É aquela carona que você sabe o horário de ir pro culto, você está dirigindo seu carro ali, tá indo para a igreja, você passa por um irmão na igreja e fala, depois eu passo, depois eu falo com ele, tá tudo certo, né? Ao invés de parar e dar carona. Então, são pequenos detalhes na nossa vida que fazem toda a diferença, né? As pessoas, elas ouvem falar de Jesus, elas estão muitas vezes até cansadas de ouvir esse Jesus, mas elas não conseguem ver Jesus. Ver Jesus, elas vão ver através do nosso testemunho, através das pequenas ações que a gente tem, que são embasadas em Cristo. É para isso que nós estamos aqui, para ser sal da terra e luz do mundo. E aí, além dele trazer esse exemplo, ele cita qual foi o objetivo, né? Porque ele fala aqui no 9, por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai, né? Então, ele veio a este mundo obediente ao Deus Pai, para que ao nome dele, né, todos os joelhos fossem dobrados, né, para que nós confessássemos e através do seu sangue nós fôssemos remidos, né, porque nós sabemos que nós estávamos separados, né, o pecado, ele faz separação entre Deus e os homens. Então, nós éramos condenados ao inferno e Deus, por amor a nós, ele enviou o seu filho, né, para morrer na cruz por nós, para que nós tivéssemos vida e vida em abundância, né. E aí ele já começa a partir do verso 12 a citar algumas coisas interessantes e vale a gente ressaltar. Ele diz assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, então vocês já vêm obedecendo, mas assim como vocês já obedecem, não apenas em minha presença, mas porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Salvação, você é salvo por boas obras ou você é salvo para boas obras? Eis a questão, hein? Na verdade, nós somos salvos por Cristo Jesus, independente de boas obras. Mas nós fomos salvos para fazermos boas obras. Paulo deixa aqui muito claro essa questão, quando ele diz, ponham em ação a salvação de vocês, com temor e tremor. Ou seja, temor e tremor, né? Temendo a Deus e tremor, tendo medo daquilo que pode acontecer, no sentido de consequências. Mas, de uma forma prática, isso arremata, na verdade, a consciência. Tenham consciência do que vocês estão fazendo, da importância que é isso, do que representa Jesus para vir ao mundo, morrer, né, do quanto isso é sério e importante. Então, tenham essa consciência e saiam para fazer a vontade de Deus. Vivam isso, vivam as boas obras, porque embora vocês não sejam salvos por elas, vocês foram salvos para elas. Então, façam boas obras, ajude as pessoas, me deixem felizes, eu, Paulo, me deixem felizes
com notícias de que vocês continuam dando frutos, de que vocês continuam dando bons frutos. Basicamente isso ele fala para a igreja de Filipos, e nós podemos extrair isso até os nossos dias. Então seja um jovem diferenciado, nós sabemos que nós somos fortes a ponto de já termos vencido o maligno, é isso que a Bíblia diz. Então por que ter medo do que pode fazer o homem? A Bíblia diz que nós temos que ter medo daquele que pode lançar não só o corpo, mas a alma no inferno. Consequências por parte de Deus pesar a mão. O resto de homens, o que vão pensar, o que vão dizer, não tenham medo. Sejam ousados, ajam com vigor. Vocês são fortes, já venceram o maligno. E aqui a gente vê o quanto é importante, né? Fui salvo, então, já que eu sou salvo pela graça, eu posso viver do jeito que eu quero, porque eu não vou perder salvação mais, então tá garantido, então eu posso ficar aqui tranquilo. Muito pelo contrário, né? Se você é salvo, você vai querer, lá em 1 João fala, né, que você tem que andar na luz como ele na luz está, né? Então, não tem como você ser salvo e você não querer compartilhar com as pessoas as boas novas, você não querer viver em unidade, você não ter compaixão pelo seu irmão, ter amor pelo seu irmão, assim como Jesus nos ensinou, né? Então, se a gente é salvo, a gente tem que amar a Deus em ações também, né? Não somente de palavras. Interessante isso, né? O indício de que a pessoa ou a igreja está de fato no Espírito, né? Ou tem o Espírito Santo de Deus habitando em si, que a igreja não são as paredes, não é o templo, mas são as pessoas. Mas o maior indício disso não é que a pessoa toca ou canta lá na frente, ou tem a capacidade de levar uma mensagem, ou etc, né? Não são coisas aparentemente visíveis nesse aspecto. Mas quer de fato saber se a pessoa de fato tem o Espírito Santo habitando em si, ela vai demonstrar amor. Não tem como você ter de fato compreender esse amor, né? Viver esse amor e não querer espalhar para as outras pessoas as boas novas, não querer pregar para as outras pessoas a boa nova de que Cristo já veio para morrer pelos nossos pecados. Então, se você está de fato no Espírito, se você tem o Espírito Santo de Deus, comece a observar isso. Se você de fato tem amor pelas pessoas e demonstra esse amor em atitudes. Basicamente essa é a mensagem que Paulo está passando pra gente aqui e queria passar para a igreja de Filipos naquela época, né? E não somente com relação aos perdidos, mas também com relação aos irmãos em Cristo, né? Pra não ficar alimentando aquele sentimento de mágoa, meu irmão me magoou, ele não me deu bom dia hoje, então vou virar a cara pra ele, eu não suporto o fulano. A gente sabe que a palavra de Deus, ela não nos ensina sobre isso, né? Eu sou crente, mas não vou suportar, eu vou virar a cara pro fulano. A gente sabe que Deus, ele não aprova esse tipo de coisa, né? Ele quer que a gente ame as pessoas independente de qualquer coisa. Até porque, quando a gente fala que eu não gosto dele porque ele tem um defeito X, um defeito Y, e os defeitos que você tem? Nenhum de nós somos perfeitos. E se Jesus agisse da mesma forma com a gente, né? Diante do primeiro pecado, diante da nossa primeira falha, se ele simplesmente abrisse mão da gente, né? E a gente sabe que não é isso que ele faz. A gente continua pecando, a gente erra, a gente falha, e ele continua nos amando, desde que haja arrependimento, né? Verso 13, Paulo fala uma coisa muito profunda, né? Ele diz assim: pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer fazer alguma coisa, quanto o fazer alguma coisa, o realizar, de acordo com a sua boa vontade, ou a boa vontade dele, ou seja, de Deus. Eu costumo falar muito isso para os jovens aqui da igreja, porque se você quer fazer alguma coisa realmente, de todo o coração, pode ter certeza que Deus está colocando isso no seu coração. Então, primeiramente vem o querer. Se você de fato quer fazer alguma coisa para Deus, você vai fazer. Porque, como Paulo está dizendo aqui, esse querer é Deus que está colocando no seu coração. E se você quer de fato fazer alguma coisa, eu quero aprender um instrumento para tocar, eu quero aprender a levar mensagem, Deus é que coloca esse desejo no seu coração. E mais ainda, Ele capacita você para fazer isso. Então, se você sente esse desejo, não deixe esse desejo morrer, porque muito provavelmente é o próprio Deus que está colocando isso no seu coração. E aí ele continua: façam tudo sem queixas nem discussões. Como a gente está falando aqui, não sejam uma pedra de tropeço na vida de alguém dentro da igreja. Não desanime pessoas, muito pelo contrário. Não pensem vocês que Deus não está vendo. Tanto aqueles que fazem alguma coisa, que não são vistos por pessoas, Deus está vendo e irá recompensá-los. Tanto aquelas pessoas que desanimam outras pessoas, Deus está vendo. E eu tenho uma novidade para vocês, se você não sabe disso: Ele odeia esse tipo de coisa. Você está causando divisão no corpo da igreja, no corpo dele. Então, não faça isso.
Salmos fala, né, que há 6 coisas que Deus odeia e a 7ª ele abomina, né, que é aquele que causa divisões dentro da igreja, né. Não seja uma pedra de tropeço na vida de ninguém, seja um incentivador. Incentive pessoas para estarem mais próximas de Cristo. E aí eu faço uso agora daquelas palavras que as pessoas tanto falam no Facebook, né? O mundo já tem críticos demais, o mundo já tem gente demais para não fazer a vontade de Deus. Seja você aquele que faz e incentiva pessoas que façam a vontade de Deus. Não desanime pessoas. E vale lembrar que aqui quando ele fala no 14, né, pra gente fazer as coisas sem queixas nem discussões, a Bíblia, ela deixa alguns exemplos pra gente de pessoas que foram desobedientes, né? A gente vê o povo de Israel. O povo de Israel era o tempo todo reclamando. Deus derramava uma bênção sobre eles, libertou do Egito e eles estavam reclamando. Estavam com fome, Deus deu maná, né? Então, eles sempre reclamavam e não foi à toa que eles acabaram perecendo no deserto, né? Então, que fique um alerta para nós, né? Verso 15, só para a gente poder passar rapidamente por isso, ele fala para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo. Paulo está dizendo aqui, praticamente, para nós sermos diferentes das pessoas do mundo, né? Compreendem isso que ele está falando, mas não só compreende, então haja dessa forma, que a sua vida venha a ser de acordo com aquilo que você prega. Que você não pregue uma coisa e faça outra. A gente vê muitos exemplos desses, negativos inclusive, nos fariseus. Os fariseus, eles conheciam a lei mais do que qualquer outro, eles eram estudiosos da lei. Só que eles não viviam esta lei, eles viviam da forma que eles achavam que era bom. E Jesus bateu de frente com eles várias vezes. Várias vezes Jesus os repreendia, várias vezes Jesus os chamou de hipócritas. Não seja um fariseu do século 21, não seja um hipócrita, seja um jovem que de fato viva o evangelho para a glória de Deus. Seja um jovem diferenciado. Você não foi salvo para ser um domingueiro, você não foi salvo para ser mais um membro da igreja sem fazer nada. Seja servo, sirva a Deus, através da música, através de ser um líder de jovens, um líder dos adolescentes, um líder dentro da igreja, né? Então, sirva a Deus de todo o seu coração, deposite a sua vida no serviço do Senhor. Quando ele fala sobre ser irrepreensível, é que ninguém pode ter nada o que falar sobre você, né? Porque a gente tem essa mania. Eu sou ser humano, eu sou falho, né? Então, muitas vezes a gente peca e usa isso como desculpa, né? Eu sou ser humano, a gente falha, a gente só Deus é perfeito. A carne é fraca. A carne é fraca, mas a palavra de Deus, ela tá falando aqui pra gente, né? Que nós devemos ser irrepreensíveis, né? Então, as pessoas, elas têm que olhar pra gente, não tem que ter o que falar. O fulano vai pra igreja aos domingos, mas segunda a sexta ele tá lá no baile funk, tá no pancadão. Se abre o celular dele, tá cheio de pornografia, né? Sai ficando com todo mundo, sai beijando todo mundo. Não, mas não fomos chamados pra isso, né? Nós fomos chamados pra fazer a diferença. E é assim que a gente tem que agir. Se a carne é fraca, mate a carne, alimentando o seu espírito. E aí, quando ele fala aqui no 17, né? Entra aquilo que a gente tinha comentado, né? Sobre as referências cruzadas. No final da minha Bíblia, né, da página aqui, tem uma referência para essa oferta de bebida, que é Números 28:7, né? Que aí ele explica o que é essa oferta de bebida, que era um sacrifício que era feito lá no tempo antigo, né, pelos israelitas. Eles derramavam bebida sobre o cordeiro, né? Então Paulo, basicamente, ele tá querendo dizer aqui, por mais que a minha vida, né, eu esteja sendo uma oferta, né, tudo que eu esteja passando, né, eu estando preso aqui, todo esse sofrimento, né, ele tá considerando a vida dele como um sacrifício, né, em prol de Filipos. E por mais que ele seja um sacrifício, ele tá alegre, ele se regozija, né, porque em Deus nada é em vão, né. E a partir do verso 19 até basicamente o verso 30, ele vai enaltecer dois irmãos em específico que conseguem viver de forma prática isso tudo que ele está falando. Não para que as pessoas pudessem aplaudir esses irmãos, ou como a gente falou mais no começo da aula, para que as pessoas pudessem tomar partidos por lado desses irmãos, mas para falar, olha, assim, é possível vocês viverem dessa forma. Porque esses irmãos conseguem e eles não têm nada que vocês não tenham. E aí, basicamente, o que eu Guilherme, posso trazer para vocês hoje Paulo não era um homem como qualquer outro, como eu, como você, homem, ser humano, né? Ele era um ser humano como qualquer outro. Então, o que ele tinha, nós também temos.
é basicamente isso, nós podemos viver para a glória de Deus, porque as armas que Paulo tinha para lutar e viver da forma que ele viveu, nós também temos, que é o Espírito Santo habitando em nós e o próprio Jesus Cristo sendo nosso advogado junto de Deus, salvando-nos da condenação eterna. Então as armas que Paulo tinha para lutar ao lado de Cristo, nós também temos ainda hoje. Basta a gente querer usar. E a gente volta ao versículo 13 que a gente falou agora há pouco. Lembrando que, para quem não sabe, Timóteo foi um auxiliar de Paulo, né? E Epafrodito foi a pessoa responsável por levar a carta, né, até Timóteo. E não somente levar a carta, ele foi como uma oferta, né, da igreja para ajudá-lo ali nas suas necessidades, né? E ele também, além de levar a carta, ele levou a oferta e depois ele trouxe a carta de volta para a igreja para dar notícias, né, sobre como Paulo estava. Eles eram auxiliadores de Paulo. Isso aí. Então, basicamente é isso. Para agora, já que você está fazendo, já deixa o like aqui embaixo, que eu sei que você vai esquecer. Deixa o like aqui no vídeo. Se inscreva no nosso canal, que tem muita gente ainda que assiste os vídeos e não é inscrito. Inscreve no canal, inscreve no canal. Deus abençoe, continue fazendo o estudo. Volta no primeiro vídeo se você tiver dúvida no episódio 1. Vê lá as perguntas arqueológicas, porque dá para você tirar muito aprendizado e aprender direto do texto sem precisar de muito auxílio de outros livros, sem ter uma base teológica extremamente grande. Você consegue aprender do texto puramente do próprio texto mesmo. Então se dedique nisso, porque Deus ele vai te abençoar grandemente. E não esqueçam de fazer a aplicação, né? A gente já viu que são muitas coisas que podemos trazer para os dias de hoje, né? Muitas coisas que acontecem hoje e um alerta para todos nós, né? Então, que nós possamos aplicar na nossa vida, né? O fato de amarmos o nosso próximo, amarmos o nosso irmão, independente dos defeitos, independente das dificuldades, porque Deus morreu por todos nós, né? Então, se vocês estão guardando mágoas, que haja liberação de perdão e que nós tenhamos sempre Cristo como nosso modelo, né? E lembre-se, juntos somos com Job. Deus abençoe. Um abraço e até a próxima.